Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra em Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com o auxílio da patrística, vamos meditar um pouco sobre este evangelho. Rábano Mauro, um monge, ele fala que depois das parábolas sobre o fim do mundo, expõe o Senhor o modo como será julgado. Então este evangelho ele trata do juízo final. E é um evangelho muito claro, pois ele pode ser resumido em uma pergunta: Você amou? Um santo do século XVI, o carmelita São João da Cruz, ele tem uma frase muito interessante que ele diz que no entardecer da vida seremos julgados sobre o amor. Então é isso, é um resumo desse evangelho. Esse amor que devemos manifestar para com os pobres, para com os pequenos, para com os nossos irmãos. É o evangelho vivo, o evangelho na prática, que o Senhor nos mostra neste evangelho. São João Crisóstomo diz o seguinte: chama estes de cabritos, mas aqueles de ovelhas, para demonstrar a infrutuosidade daqueles, ou seja, dos cabritos, e a utilidade destes, das ovelhas, porque é muito o fruto que das ovelhas se extrai, como a lã, o leite e os cordeirinhos que nascem. A Sagrada Escritura costuma designar a simplicidade e a inocência com o nome de ovelha, de modo belo, pois designam-se aqui os eleitos com este nome. E Remígio de Auxerre, ele diz que é preciso notar que neste lugar menciona o Senhor as 6 obras de misericórdia, as quais, se qualquer um dedicar-se a praticar, merecerá o reino preparado para os eleitos desde a constituição do mundo. Portanto, como eu dizia, este evangelho ele é muito claro em relação às obras de caridade, às obras de misericórdia que devemos praticar, ou seja, tornar o evangelho vivo, o evangelho na prática de nossa vida cotidiana, e não
de uma forma como querer receber uma recompensa por isso, mas agir de forma natural. Nós observamos no Evangelho que tanto os justos quanto aqueles que foram reprovados, né, os injustos, eles perguntam, né, quando foi, Senhor, que te vimos com fome, que te vimos com sede, e te demos de comer, e os outros, e não te demos de comer, não te demos de beber. Então, isso demonstra que a nossa prática deve ser uma prática natural, e não fazer algo visando uma recompensa. O Catecismo da Igreja Católica, em alguns de seus parágrafos, ilumina a nossa reflexão sobre esse evangelho, e eu trouxe aqui também para a nossa reflexão. O parágrafo 2443 vai dizer que Jesus Cristo reconhecerá os seus eleitos pelo que tiverem feito aos pobres. Então, mostra que devemos ajudar aqueles mais necessitados, e não só pobres materiais, mas também os pobres de espírito. O Catecismo, também no número 544, diz que o reino pertence aos pobres e aos pequenos, isso é, aos que o acolhem com o coração humilde. E, por fim, no parágrafo 1033, vai dizer que Nosso Senhor nos adverte que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são seus irmãos, e, portanto, também nossos irmãos. Então, nós temos que buscar isso em nossa vida, tornar o Evangelho uma prática, uma realidade, e não apenas parábolas, não apenas palavras, não apenas ensinamento, mas tornar o Evangelho vivo, tornar o Evangelho uma prática da nossa vida. E sem buscar uma recompensa por isso, agir de forma natural, agradecendo a Deus por essa oportunidade e correspondendo a essa graça que Ele nos dá de viver e de poder ajudar a construir esse reino que começa aqui. Se Deus quiser, nos vemos na próxima reflexão.